O Senhor Jesus Cristo não precisava colocar a mão, não precisava tocar nos ouvidos, não precisava tocar na saliva, tocar na língua daquele surdo. Mas ele fez isso para mostrar para nós que ele pode fazer, e ele pode nos ensinar que nós precisamos entender e crer nele, e que ele tem várias maneiras para trabalhar na vida daquele que precisa e que reconhece ele como Senhor, como Salvador. Então, ao fazer todas essas coisas, ele nos dá um ensinamento, uma aula de como se deve trabalhar para a obra de Deus. Ensina esses mentirosos curadores que não estão curando nada, que o poder vem do Senhor. Então ele toca naquele homem. Aquele homem olha para o Senhor Jesus Cristo e começa a entender o que ele está fazendo. Toca nos seus ouvidos, toca na saliva e coloca na língua dele. E depois o Senhor Jesus Cristo mostra como o verdadeiro servo de Deus trabalha, como o verdadeiro filho de Deus faz, em prol, com amor, ao homem perdido, arrependido e necessitado. Ele olha para o céu, ele levanta os olhos ao céu, e isso nos tem tanto a dizer, isso nos tem tanto a ensinar, isso tem tanto significado para nós, porque aquele homem ali, diante do Senhor Jesus Cristo, agora está olhando para ele, e o Senhor Jesus Cristo está olhando para o céu. E aquele homem com certeza pode entender que o Senhor Jesus Cristo estava em comunhão com o Pai. Nós falamos que Deus está no céu, o inferno está debaixo da terra. As crianças falam isso, não é verdade? Tem medo de ir para o inferno? Elas já sabem que é para baixo da terra. Querem olhar para o Pai do céu? A criança olha para cima. Que princípio que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui? Olhando para o Pai. Em outras oportunidades nós vemos isso. O Senhor olhando. Ele olhou em redor para ver as pessoas. Por muitos lugares, por muitas citações na palavra de Deus. Ele está olhando em redor. É um hábito do Senhor Jesus Cristo fazer isso. Olhar. Sabe, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo podia olhar para onde e para quem Ele quisesse, porque não tinha nada que o reprovasse. Não havia dolo, não havia pecado, não havia mentira no Senhor Jesus Cristo. Sabe quando a pessoa está errada e ela não pode olhar nos olhos, porque a sua consciência acusa? Quando você vai conversar com uma pessoa e a pessoa sabe que deve, ela não olha nos seus olhos. Mas o Senhor Jesus podia olhar para os olhos de qualquer pessoa. Ele olhou para aquele jovem rico, fitando, a palavra de Deus diz que ele amou aquele homem. Ele podia olhar. Ele não devia nada. Ele é o Filho de Deus, perfeito, sem culpa. Em Marcos capítulo 6, 41, o Senhor Jesus Cristo multiplica os pães, dá de comer aquelas pessoas, aquela multidão, e quando ele dá graças, ele faz o quê? Ele olha para o céu. De fato, o Senhor Jesus Cristo veio fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Quando ele olha para o céu, é claro que ele está em plena comunhão com o Pai, naquele momento de fazer a obra de Deus. E o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra? Eu e o Pai somos um. Que muitos dizem, Jesus é um Deus. Não é Deus. Nós olhamos para o Filho de Deus, que é um com o Pai, que veio para fazer a vontade do Pai, fazer a obra do Pai. E em todos os momentos, o Senhor, Criador, Deus Pai, está aqui nesses instantes. O Senhor Jesus tocou naquele homem, com a sua própria saliva, toca na língua daquele homem, demonstrando amor, demonstrando cuidado. Os fariseus, os líderes religiosos, não tocavam nos pecadores, porque consideravam impuros.
Mesmo que eles não tocassem numa mulher adúltera, ou num fariseu, ou num publicano, eles iam lá, lavavam as mãos, né, para se alimentar, e o Senhor Jesus Cristo sabia que não era por causa da higiene, mas é porque eles não comiam com as mãos sujas, com aquele sentimento superior às pessoas. Mas o Senhor Jesus tocava nas pessoas. Ele comia com pecadores, porque ele veio para curar o pecador. E como que o médico vai curar uma pessoa se ele não colocar a mão na ferida da pessoa? Como que o socorrista do SIAT vai cuidar daquele que se arrebentou em uma esquina da cidade? Ficou com a perna quebrada, com os ossos separados, com aquele sangue. Ele não vai pôr a mão, então ele não vai conseguir ajudar. Mas o Senhor Jesus Cristo tocou. E quando nós lemos essa expressão que o Senhor, que está escrito na palavra de Deus, e que nos afirma que Ele usou a saliva, nós podemos até lembrar, né, do cuidado que uma mãe tem com as crianças. Onde a mãe não tem nojo da criança e a criança não tem nojo da mãe. Muitas vezes nós vemos a mãe limpando a criança e aquela sujeirinha não sai da bochecha, e a mãe passa a língua no dedo na língua e vai lá no rostinho da criança. Não tem problema nenhum. É o carinho, é o amor. E o Senhor Jesus Cristo está demonstrando na sua palavra. Ele nos ama. Ele ama o pecador miserável, condenado ao inferno, à perdição. Mas Ele nos ama. E Ele então, depois de demonstrar todo o seu amor, Ele olha para o céu. Ele olha para o Pai. E o que acontece depois? O que o Senhor Jesus Cristo faz? Antes desse homem estar curado. O texto nos diz, versículo 34, depois, erguendo os olhos ao céu, ele que suspirou. Será que o Senhor Jesus Cristo estava cansado? Será que ele estava desanimado? Enfadado? Não. Quando ele suspira, acredito eu, não está escrito aqui na palavra, mas o Espírito me dá liberdade para interpretá-la. E eu entendo, baseado no amor do Senhor, na sua dedicação, no seu carinho pelo homem, ele suspira, sentindo a obra de Deus sendo realizada na vida daquele homem, sentindo o poder que ele olhou para o céu e veio de Deus para ele, aquela ligação, aquela sincronia com Deus, com o Pai, curando aquele homem. E ele então suspira naquele instante. Ele sente a cura, o poder, transformando de uma vez, tirando o problema da vida daquele enfermo. E ele diz, depois de sentir, efatá. Que palavra bonita, né? Nós não temos nenhum contato com ela. Esta palavra em aramaico, na língua materna dos judeus, íntima dos judeus, preciosa para eles. Nós vemos que, por muitas ocasiões, o Senhor Jesus Cristo usou essa língua. Ele tinha verdadeiro carinho pela origem, pelo início, pelas raízes. E me parece que o soar dessas palavras em aramaico nos chama a atenção. E se nos chama a atenção, chama a atenção daquelas pessoas que estavam lá. E ao suspirar ele diz, efatá, que quer dizer, abre. Que maravilha. Aquele homem então pôde ouvir, versículo 35, abriram-se-lhes os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, porque ele parou diante do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Porque ele parou diante do Messias, diante do Filho de Deus,
o verdadeiro, unigênito Filho de Deus. Que glorioso, que maravilhoso. Efatá, abra-te. Sabe, aquele homem foi liberto do seu mal, da sua enfermidade, daquilo que tanta tristeza trazia a ele. O que tem trazido tristeza a nós? O que tem atrapalhado a nossa vida com Deus? O que tem nos impedido de servir a Deus? O que tem sido os nossos anseios? O que tem sido as nossas dificuldades? Quais são os problemas que enfrentamos? Saia da multidão, meus irmãos. Deixe os muitos livros. Deixe as filosofias deste mundo. Deixe os grupos vários que estão neste mundo. Os sábios deste mundo. Os cultos deste mundo. Os intelectuais. A multidão. Aqueles que estão na multidão. Aqueles que podem atrapalhar de nós olharmos o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Afaste-se da multidão com o Senhor Jesus Cristo. Tenha um tempinho com Ele. Sempre que você quiser, Ele vai estar pronto para olhar e para te atender. Se precisar tocar em você, Ele vai tocar. Se precisar com carinho, como a mãe toca no filho com a própria saliva, Ele vai fazer isso. Ele e o Pai estão juntos para nos aliviar, para nos restaurar, para nos abençoar. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele está disposto, sempre pronto, para nos libertar dos nossos anseios, das nossas dificuldades, das nossas tribulações. Salmo, livro de Salmo, capítulo 18, versículo 2, nós já vamos encerrar. Vamos olhar o que Davi expressou e que isso seja o nosso desejo. Vamos ler a partir do versículo 2, nós vamos ler o versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Davi tinha certeza, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo era o único refúgio, que Deus era o único caminho, a única fonte de segurança. E se você ainda não pensou nisso, se você que ainda não sabe da vida, da morte, da ressurreição do Filho de Deus por você, comece a pensar, comece a entender que Deus dispensou o seu único Filho, que se fez carne, veio a este mundo para morrer por cada um de nós, para nos salvar do nosso pecado e para nos dar bênção aqui nesta vida, para nos libertar dos nossos anseios, das nossas dificuldades e para nos dar um lar da eternidade. Que Ele nos abençoe e Ele, na sua infinita graça, possa falar aos nossos corações hoje e sempre. Amém. Amém. Deixa eu cantar o hino.